Vamos abrir então as escrituras nessa noite em Romanos capítulo 8. Nós leremos o verso 28 até o final do capítulo. Romanos capítulo 8, verso 28 ao 39. Diz assim então, irmãos, a Sagrada Escritura. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem antes morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Let's pray. Vamos orar. Lord God of providence, Senhor Deus da providência, we pray that this evening we may value and appreciate the beautiful doctrine of providence as never before. nós te rogamos, ó Deus, que nessa noite nós venhamos a valorizar e a apreciar a doutrina da providência como nunca antes fizemos. Help us to feel its magnitude Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a sua magnitude, and its beauty a sua beleza, and its profit, os seus benefícios. and apply it to every one of our souls, E aplica, ó Deus, essa mensagem a cada uma das nossas almas. and help us to use it in our lives E ajuda-nos, ó Deus, a usar isso nas nossas vidas, to thy glory para a tua glória and to the well-being of thy church. e para o bem da tua igreja. For Jesus' sake, Em amen. nome de Cristo. Amém. Well, my daughter got engaged 2 weeks ago. Há 2 semanas atrás, a minha filha noivou. She came home to show us her diamond, E ela chegou em casa e mostrou pra gente um anel com um diamante, de noivado. and she kind of turned her hand this way. E ela ficava mexendo assim a mão, mostrando o diamante. She wanted us to see every facet of the diamond. Ela queria que a gente percebesse todas as faces, todos os detalhes do diamante. Last night, we saw a big text. Ontem à noite nós vimos um grande texto. I tried to show you different facets of that text. E eu tentei demonstrar para você as diversas faces daquele texto. So that we would see how we should live and how we should die. De tal maneira que nós pudéssemos entender como devemos viver e como devemos morrer. This morning we saw a big God. E nessa manhã nós vimos um grande Deus. I tried to show you different facets of communion with Him, Eu tentei mostrar para vocês diversos ângulos a respeito da nossa comunhão com Ele. so that our relationship to God would flourish like a diamond. De tal maneira que nosso relacionamento com Deus agora, ele floresça assim como um diamante. Tonight I want to show you a big doctrine, Mas hoje à noite eu quero mostrar para vocês uma grande doutrina, the doctrine of God's providence. que é a doutrina da providência de Deus. I want to show you how it shines in our lives like a diamond, E eu quero mostrar para vocês como essa doutrina ela brilha nas nossas vidas assim como um diamante. in all kinds of ways and facets. E ela brilha de todos os tipos de maneira e de todos os ângulos. Just consider these statements alone. Então, simplesmente pense um pouco nessas afirmações. God is in control of this universe. Por exemplo, Deus está no controle deste universo. God is working out all His purposes in my life. Deus está agindo e executando todos os seus propósitos na minha vida. God is not my servant. Deus não é o meu servo.
God's ways are more mysterious and wonderful than I can ever comprehend. Os caminhos de Deus são mais misteriosos e maravilhosos do que eu posso compreender. God is always good. I can always trust him. Deus é sempre bom e eu sempre posso confiar nele. God's timetable is not the same as my own. O tempo de Deus não é o mesmo que o meu. God is far more interested in what I become than in what I do. Deus está muito mais interessado naquilo que eu me torno do que com aquilo que eu executo, com o que eu faço. God never promises me in this life freedom from suffering. Deus nunca me promete nessa vida liberdade de sofrimentos. God works through his purposes in me to his own glory. Deus trabalha através dos seus propósitos na minha vida para a sua própria glória. God would never permit evil if evil could not work together for good. Deus jamais permitiria que mal acontecesse se esse mal não fosse transformado em bem. Every one of these statements is just one more facet of the diamond of providence. Percebe? Cada uma dessas afirmações são um ângulo diferente desse grande diamante. But tonight I want to focus particularly on three facets. Mas nessa noite eu quero focar de maneira específica em três ângulos, em três faces. First, we'll look at the definition of providence. Primeiro a gente vai pensar um pouco a respeito da definição de providência. What is it? O que é providência? Second, at the profit of providence. Depois nós vamos pensar a respeito dos benefícios da providência. How can I use it in my life for my profit? Como é que eu posso usar a doutrina da providência para o meu próprio ganho, o meu próprio benefício? And third, the beauty of providence. E por último nós veremos a beleza da providência. More beautiful than a diamond. É muito mais bonito do que um diamante. So what is providence? Então, vamos começar. O que é providência? Well, the Puritans defined it in the Westminster Shorter Catechism this way. Bom, por exemplo, os puritanos, eles definiram no Catecismo Menor de Westminster providência da seguinte maneira: Providence is God's most holy, wise, and powerful preserving and governing of all his creatures. É que a providência de Deus é a sua mais santa, sábia, proteção e governo de todas as suas criaturas And all their actions. e de todas as ações dessas criaturas. That's a simple definition Percebe? É uma definição muito simples, and a beautiful one. mas uma definição belíssima. For believers, we can make that definition a little more nuanced. Agora, para crentes, para cristãos, essa definição ela pode se tornar ainda um pouco mais elaborada. Here's a definition I'm giving you. E aqui está a definição que eu quero compartilhar com vocês. That brings together what the Puritans are saying. Que vai colocar em uma sentença só, em uma ideia só, aquilo que os puritanos ensinavam. For the believer, divine providence Para o crente, a providência divina is God acting as God, é Deus agindo como Deus, exercising his preservation and government, exercitando a sua preservação e o seu governo, and his cooperation, e também a sua cooperação, all in his fatherly goodness, tudo isso guiado pela sua bondade paternal. so that he orders all things De tal maneira que ele ordena todas as coisas to serve the counsel of his own will, para servir o conselho da sua própria vontade to his glory and E to pa- the believer's good. e para a sua glória e também para o bem do crente. You see that in Romans 8, verse 28. E é exatamente isso que nós enxergamos em Romanos 8, verso 28. All things work together for good to them that love God. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. There's 5 thoughts in this simple verse. E existem 5 pensamentos, 5 verdades nesse único verso. First, God works. Primeiro, a gente vê que Deus age. That's his preservation. É a sua preservação. He upholds us. Ele sustenta-nos. He's involved in the world. Ele está envolvido no mundo. He's not a deistical God, Ele não é um Deus deístico. a watchmaker God, É um Deus relojoeiro, who makes the watch and then lets it tick away by itself. que cria aquele relógio e simplesmente deixa ele funcionando por si só. But God is working. Mas Deus está agindo. The Creator is the provider. O Criador é também o provedor. He works in your life and mine. Ele age na sua vida e na minha vida também. He controls. Ele controla, He plans. ele planeja, He provides. ele provê. He is never detached Ele from his creation. nunca está desacoplado da sua criação. Nothing can frustrate him Nada pode frustrá-lo. or change his Nada purposes. pode mudar os seus propósitos. God works. Deus age. Secondly, God works for good.
Em segundo lugar, Deus age para o bem, ele trabalha para o bem. This refers to his governance. E isso diz respeito ao seu governo. He rules to good ends. Ele rege de tal maneira que venha o bem. He's almighty. Ele é todo-poderoso. He's awesome. Ele é maravilhoso. He's able to do anything. Ele é capaz de fazer qualquer coisa. There's nothing threatening about an almighty God in the eyes of a believer. Não existe nada de ameaçador no fato de Deus ser todo-poderoso nos olhos daquele que é crente genuíno. God's governance extends to every period of every aspect of our lives. O governo de Deus, ele se estende para todos os períodos e qualquer situação de nossas vidas. To our job, Ao nosso our trabalho, marriage, nosso casamento, our children. nossos filhos. Nothing is outside of his providence. Nada está fora da sua providência. For a believer, that is tremendously comforting. E percebe, para um crente isso é extremamente confortante. God works for good. Deus age para o bem. Third, God works for good in all things. Em terceiro lugar, nós vemos que Deus age para o bem em todas as coisas. This means there's nothing that happens by chance. Isso significa que nada acontece por acaso. Remember, this text is set in the context of all kinds of troubles and problems. Percebe, esse verso ele é colocado aqui dentro de um contexto onde você tem diversas adversidades. Look again at Romans 8 with me just a moment. Vamos olhar novamente para Romanos 8. Veja comigo, por favor. Look at verse 18. Veja o verso 18. The sufferings of this present time. Ele fala a respeito dos sofrimentos do tempo presente. Look at verse 21. It speaks about bondage to decay. Veja o verso 21, fala a respeito de um cativeiro da corrupção. Verses 22 and 23 speak about inward groaning. Versos 22 e 23 falam a respeito dos gemidos interiores, das angústias interiores. Verse 26 speaks about words that you can't speak due to your trials. No versículo 26 fala a respeito de palavras que não podem ser exprimidas exatamente por causa das dificuldades. Verse 35 speaks about persecution No versículo 35 nós temos a citação de perseguição and hardship e de dureza and nakedness e de and nudez danger e de perigos and sword. e de espada. Now notice Paul doesn't say these things are good in themselves. Perceba que Paulo não diz que essas coisas são boas em si mesmas. Many of these things are evil in themselves. De fato, muitas dessas coisas são más em si mesmas. They are the results of sin, Eles são o resultado, o produto direto do pecado. and they are heartbreaking. E eles partem o nosso coração. These things are bad in themselves. Essas coisas são ruins de fato em si mesmas. But God uses them for good. Mas percebe, Deus as usa para o bem. He overrules them. Ele rege essas coisas. He does everything for good. Ele utiliza todas essas coisas para o bem. This is what our forefathers called the doctrine of cooperation. É isso que os nossos pais chamavam de doutrina da cooperação. That is to say, as we walk down life's pathway, E mais ou menos o que ele queria dizer é o seguinte: nós caminhamos no caminho da vida, every step we take horizontally, e cada passo que nós tomamos horizontalmente, God comes down with his providential decree vertically Deus vem verticalmente com seu decreto providencial and meets us where we're at, e encontra-nos exatamente onde nós estamos, without ever moving us to sin, sem nunca nos mover ao pecado, but always granting that we will actually live out exactly what he decrees. mas sempre garantindo que nós viveremos exatamente da maneira como ele decreta. And so through his government, Então, através desse governo, through his preservation, através dessa preservação, and through his concurrence, e agora a gente vê a providência através da sua cooperação. he rules every detail of our lives, Ele rege cada detalhe das nossas vidas, so that nothing happens by chance. de tal maneira que nada acontece por acaso. 4, Quarto, God works for the good of those who love him. Deus age, em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. God doesn't work all things for good for everyone. Deus não faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que não o amam. For loving him is very important here. Porque amar a ele aqui nesse contexto é muito importante. In the Greek, it's thrown to the beginning of the sentence. Percebe lá no grego, essa expressão está no início da sentença. For those who love him, God works all things together Para for good. aqueles que amam a Deus, Deus faz com que todas as coisas tornem-se para o bem. And most of the time in Greek, what is thrown to the beginning of the sentence is the most important. E geralmente no grego, aquilo que é jogado para o início da sentença é o foco, é o mais importante. So this is no vague optimism about life, Então isso aqui não é um otimismo vago a respeito da vida, but it's a certainty mas é uma certeza because of God's providential decrees. por causa dos decretos providenciais de Deus. Everything for his people shall work together for good. Todas as coisas para o seu povo certamente redundará
cooperará em bem. What a comfort that Que is. grande conforto isso é. No matter what happens to me, Não importa o que aconteça comigo. it's my Father's hand, É a mão do meu Pai. and He'll make it for good. E Ele vai fazer com que tudo redunde em bem. I have a man in my church, and a former elder in my church, Eu tenho um homem na minha igreja que é um ex-presbítero who went through incredible number of surgeries for his knee. que ele enfrentou diversas cirurgias tratando do seu joelho. And every time we thought he was getting better, E todas as vezes a gente nutria a expectativa de que ele estava melhorando. he was told there was infection again in his knee, Mas aí ele era informado que ele estava tendo novas infecções no seu joelho. and he needed another E surgery, ele precisava de uma outra cirurgia. another. E outra. and another. E ainda outra. Finally, the doctor said, we have to take off your leg. E aí finalmente o doutor chegou para ele e disse: olha, infelizmente a gente vai ter que amputar a sua perna. And through every surgery, he said this to me, E em cada cirurgia esse homem dizia isso para mim: it's my Father's hand. é a mão do meu Pai. He means good for me. Ele quer que as coisas redundem para o meu bem. At the end of the day, his leg was saved, No final da história, a perna dele foi salva. but his daughter's husband got in a serious car accident. Mas aí foi o marido da filha dele que se encontrou num acidente de carro terrível. And for well over a year now, E agora, por quase um ano já, he's been in rehab, ele tem estado em reabilitação. and he can die any day. Ele pode morrer a qualquer dia. This man has gone every single day to his son-in-law Esse homem do problema do joelho, ele vai todos os dias e visita o seu genro. to give him therapy, E lá, ele vai lá e ajuda-o na terapia. to pray for him. Orar com ele. It's an incredible trial. E, de fato, tem sido um desafio impressionante. His 4 young grandchildren are about to lose their daddy. Os 4 filhinhos, né, os seus 4 netos, estão próximos já a perder o pai. And he says to me this, E ele me diz o seguinte, dentro desse contexto: God is so good to us. Deus é tão bom para conosco. God makes no mistakes. Deus não faz erro algum. It's my Father's hand. É a mão do meu Pai. I don't always understand it, Eu nem sempre entendo, but this I know. mas uma coisa eu sei: Everything will work together for my que good. todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Fifthly, E por último, 5, Paul says, we know that all things work together for good to them that love God. Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. You see, there are so many things in our life we don't know. Percebe, tem tantas coisas nas nossas vidas que a gente não sabe. We don't know when we're going to die. Nós não sabemos quando vamos morrer, We don't know how we're going to die. nós não sabemos como vamos morrer, We don't know what to pray for as we ought, Paul says in verse 26. nós não sabemos nem como orar, por exemplo, como Paulo ensina. But this we know. Mas uma coisa sabemos: All things work together for good to them that love God. que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. That makes providence precious. E isso faz com que a providência seja algo precioso. But how do you use it then? Mas então, diante disso tudo, como é que você usa essa doutrina? What's the profit of providence? Qual é o benefício da doutrina da providência? Well, here the Puritans leaned on the Heidelberg Catechism. E aqui os puritanos, eles se apoiavam bastante no catecismo de Heidelberg. The Heidelberg Catechism has the most beautiful answer to the question of how providence profits us of any Reformed confessional literature. O catecismo de Heidelberg, ele possui uma das respostas mais belas, ou a resposta mais bela de toda a literatura reformada confessional, no que diz respeito de como utilizar, qual é o benefício que a doutrina da providência traz para nós. This is what it says. E é exatamente isso aqui que ela diz. When we apply providence to ourselves, Quando nós aplicamos a doutrina da providência a nós mesmos, it profits us in 3 ways. ela nos traz 3 benefícios. We may be patient in adversity, Primeiro, nós nos tornamos pacientes em meio à adversidade. thankful in prosperity, Nós nos tornamos agradecidos em meio à adversidade. and have a firm trust in our faithful God and Father, E nós temos uma confiança inabalável no nosso Pai, that nothing shall separate us from His love. de que nada nos separar do seu amor. Since all creatures are so in His hand that without His will they cannot so much as move. De tal maneira de que todas as criaturas estão nas suas mãos e de que sem Ele jamais elas podem de lá se mover. My dear friend, you can't lift a hand without God's providence. Meu querido irmão, meu querido amigo, você não pode levantar uma de suas mãos se não for a providência de Deus. You can't blink your eye without God's providence. Você não consegue nem piscar o seu olho se não for a providência de Deus. So how do we use these 3 things then? Então como é que nós utilizamos esses 3 elementos? Well, first of all, we trust God when things go wrong. Bom, primeiro, nós confiamos em Deus quando as coisas dão errado.
That's what it means to have patience in adversity. É exatamente isso que significa ter paciência em meio à adversidade. And in this fallen world, all kinds of things go wrong. E nesse tipo de mundo caído que nós vivemos, muitas coisas dão errado. Through our sin, we have changed this earthly paradise into a battlefield. Por causa do nosso pecado, nós transformamos esse paraíso terreno em um campo de batalha. We have made ourselves enemies of the very planet we live on. Nós nos tornamos inimigos do próprio planeta no qual nós moramos. And we forget that God designs it so that we may profit from it. E nós esquecemos de que Deus desenhou esse mundo para que nós fôssemos beneficiados através dele. For the most part, we live in very much pleasure-seeking, Epicurean societies. Na maioria das vezes, o que nós encontramos nos vivendo em sociedades epicureans, sociedades que buscam o prazer. Eat, drink and be merry, for tomorrow we shall die. Coma, beba, seja feliz, porque amanhã nós vamos morrer. And we're prone to imbibe some of that spirit, even as Reformed religious people. E mesmo sendo pessoas reformadas, pessoas religiosas, nós somos tentados e terminamos por abraçar esse tipo de espírito. On January 1, what do we say to each other? Em 1º de janeiro, o que é que nós dizemos uns para os outros? We say Happy New Year. Nós dizemos Feliz Ano Novo. And what do we mean by E that? o que é que a gente quer dizer quando a gente diz essa expressão? I suppose most people mean something like this. Eu penso que a maioria das pessoas pensa no seguinte: I hope you don't have many trials this year. eu espero que nesse próximo ano que está chegando aí, você não tenha muitas dificuldades. I hope nothing goes wrong Eu espero que nada dê errado para você, and everything goes your way. que tudo vá da maneira como você quer. You know what the Puritans said to each other on January 1? Mas você quer saber o que os puritanos diziam um para os outros em 1º de janeiro? Blessed New Year. Tenha um ano abençoado. What's the difference? Qual é a diferença? Well, blessed means happy too, Bom, abençoado também quer dizer feliz. but it means happiness from within. Mas essa felicidade é uma felicidade que vem de dentro. Happiness that's not dependent on outward circumstances. Essa felicidade não é uma felicidade dependente de circunstâncias externas. Here's what the Puritans meant. Aqui está exatamente o que os puritanos queriam dizer com um abençoado novo ano. I hope that whatever afflictions God in His providence deems fitting to lay upon you this year, Eu espero que qualquer dificuldade que Deus ache que seja necessário colocar sobre você nesse ano, that they will be sanctified to your soul and to your life, seja um instrumento de santificação para a sua alma e para a sua vida. and that you'll use them to live for God's De glory. que você utilize essas circunstâncias para a glória de Deus. Quite a different approach. É uma abordagem bem diferente, não é? You see, our natural response to adversity is to resent it. Percebe? A nossa resposta natural à adversidade nós nos ressentimos dela. We sink into self-pity. Nós afundamos em autopiedade. We struggle to escape it. Nós lutamos para nos escapar dessas And adversidades. we even blame God in our hearts for it. E muitas vezes nos nossos corações nós estamos culpando Deus por causa delas. If we're not religious, Se nós não somos we religiosos, curse and swear. nós terminamos por amaldiçoar, por utilizar palavras de baixo escalão. If we are religious, Mas se nós somos religiosos, we say, well, what can we do? We just have to grin and bear it. nós terminamos por dizer, bom, o que é que a gente pode fazer? Eu simplesmente tenho que mastigar But that's not what the Puritans meant by patience in adversity. Mas não era isso aí que os puritanos queriam dizer, em paciência em adversidade. They viewed this patience as an active patience, Eles enxergavam essa paciência como uma paciência ativa, as a way of life. como uma maneira de viver. They viewed it as entailing 5 very important things. Eles viam essa paciência em adversidade como se em 5 aspectos muito importantes. 5 facets of this diamond. São 5 ângulos desse diamante. Number 1, Primeiro, we become willing cross carriers when we profit from providence. quando nós pegamos os benefícios da providência, nós nos tornamos carregadores desejosos da nossa própria cruz. Patience in adversity gives us strength not to drag our crosses in rebellion, but to carry our crosses in submission. Paciência em adversidade, ela nos capacita não a arrastar as nossas cruzes em rebelião, mas a carregar as nossas cruzes com disposição. And there's a huge difference between a cross carrier and a cross dragger. E existe uma grande diferença entre um carregador de cruz e um arrastador de cruz. What about you? Como é que anda você nesse aspecto da sua vida? Are you, by grace, carrying your crosses behind Christ? Você tem
pela graça de Deus, carregado as suas cruzes, seguindo a Cristo, atrás de Cristo? Or are you trying to drag your crosses in your own strength? Ou você está tentando arrastar as suas cruzes nas suas próprias forças? Second, if we have patience in adversity, we have wholehearted prayer. Segundo, se nós temos paciência em adversidade, nós temos uma atitude de oração de todo o coração. If we really believe that God governs all things, Se eu realmente acredito que Deus governa todas as coisas, and that He ties His government to human means, e que ele amarra a sua providência a meios humanos, especially the means of prayer, especialmente através do meio de graça que é a oração, we're going to engage in wholehearted prayer to the God of nós providence. vamos então agora nos engajar em oração de todo o coração para o nosso Deus da providência. You see, Christian patience is not mere silence. Percebe? A paciência cristã não é simplesmente silêncio. We can have so much rebellion beneath our silences. Nós podemos ter tantas vezes tanta rebelião por trás do nosso silêncio. The Puritans said Christian patience produces unbosoming prayer. Mas aquilo que os puritanos ensinavam era que a paciência cristã, ela produz uma oração de derramamento, In which we tell God everything, no qual nós dizemos a Deus tudo, as if He knew nothing about us, como se Ele não soubesse nada a nosso respeito. yet knowing that He knows everything about Ao us, mesmo tempo sabendo que Ele sabe tudo ao nosso and respeito. then surrendering it all to Him. Mas mesmo assim nós entregamos tudo a Ele. Not telling Him what to do, Não dizendo para Ele o que fazer, but presenting our need for Him, mas apresentando a nossa necessidade a Ele. and saying, Father, you know better than I do what I need. E dizendo, Pai, Tu sabes muito melhor do que eu aquilo que eu preciso. Teach me to bow under your will, Ensine-me a estar cativo à Tua vontade. and not to go the way of my own will. E não a adentrar a fazer as coisas de acordo com a minha vontade. Third, Christian patience teaches us continuous, conscientious watchfulness. Mas, em terceiro lugar, essa paciência em adversidade faz com que produza em nós uma consciência de estar sempre preparado, de estar sempre alerta. The Puritans were great at watching the hand of God's providence. Os puritanos eram excelentes em estarem atentos para a mão providencial de Deus. Providence was not their Bible. A providência não era a Bíblia deles. Providence was their diary, A providência era o diário their deles. spiritual diary. Era o diário espiritual desses They homens. called it journaling. Ele chamava essa atitude de escrever diário. Journaling é um termo de escrever diário. And they would record what the Lord had done for their soul in His providence. E ele ali iam registrando em seus diários o que Deus ia fazendo nas suas The almas. Puritan John Flavel put it this way. O puritano John Flavel explicou isso da seguinte maneira: He who will watch for providences aquele que está atento à providência will not lack providences to watch. não irá faltar, não irá perder de encontrar providências para observar. Fourth, Quarto, if we have Christian patience, we are taught how to display scriptural awareness of reasons why God afflicts us. se nós vamos ter essa paciência cristã, nós vamos começar a expressar de uma maneira bíblica o porquê nós esperamos, aguardamos que esses testes venham sobre nós. We will learn that we suffer from the chastening hand of our Father, Nós vamos aprender, por exemplo, que nós sofremos por causa da mão do nosso próprio Deus. so that we don't become spoiled children De tal maneira que nós não vamos nos tornar crianças mimadas. and don't stay spiritually immature. E não vamos continuar imaturos espiritualmente. We learn from Hebrews 12 that He chastens every son whom He loves and receives. Nós lemos em Hebreus 12 que Ele castiga todo o filho a que ama. We also will learn that God afflicts us to vindicate Himself. Nós vamos também aprender que Deus muitas vezes nos aflige para vingar a si mesmo. Let me give you an example from my own life. Deixa eu dar um exemplo para você na minha própria vida. I had a lengthy period of my life where I was sorely afflicted. Eu tive um período muito extenso na minha vida onde eu fui terrivelmente afligido. It wasn't easy, E não foi um período fácil, but it was blessed. mas foi um período abençoado. I was closer to God at that period of my life than any other time. Eu estive mais próximo de Deus naquele período específico da minha vida do que eu estive em qualquer outro momento. But after it pleased God in His providence to bring me out of those afflictions, Mas em um momento específico, aprove a Deus na sua providência me tirar daquelas aflições. some of my closest friends came to me and said something like this. E alguns dos meus amigos mais próximos se achegaram a mim e me disseram o seguinte. Pastor, we were watching you while you were under affliction. Disseram
assim, pastor, nós estávamos observando o Senhor enquanto o Senhor estava enfrentando aquela to aflição, see if Christianity is worth its salt. para ver se de fato o cristianismo é algo válido. You have more opportunity to glorify God in the midst of affliction than you will ever have when you're in the midst of prosperity. Você tem muito mais oportunidade de glorificar a Deus no meio das suas adversidades do que você terá de glorificá-lo no meio da prosperidade. In fact, in the midst of affliction, God sort of enjoys showing you off, showing you to the world. De fato, no meio da aflição é exatamente quando Deus tem deleite em mostrar você para o mundo, utilizar você como um exemplo, As a trophy of grace. como se fosse um troféu de graça. That's what he did with Job. Foi exatamente isso que ele fez com Jó. Then too, I learned to live more eschatologically under affliction. E percebe, eu também ainda nessa questão da paciência, eu ainda continuo aprendendo a viver de maneira escatológica. I learned to base less on this earth and more on glory. Eu aprendo a viver muito menos na perspectiva deste mundo e muito mais na perspectiva da glória. Without affliction, I put my tent stakes into the soil of this earth too deeply. Sem aflição, muitas vezes eu coloco os ferros da minha barraca muito fundo nesse solo aqui. The Puritan Thomas Watson said this. Mas Thomas Watson, puritano, disse da seguinte maneira: Through affliction, God enables us to have the world dangling in our mouth like a loose tooth, which being easily twitched away doth not much bother us. que Deus, na sua providência, quando nós temos essa mente celestial, as dificuldades desse mundo são como um dente mole na nossa boca, que quando Deus o arranca, a gente não sente absolutamente nada. And then too, God afflicts us to teach us to be a blueprint so that the gospel becomes imprinted in our lives and we become a pattern for others. Quando Deus também utiliza aflições na nossa vida, nós nos tornamos meio que, de fato, um exemplo, um mapa, através do qual Deus mostra como é que o evangelho age na vida dos crentes. And that pattern teaches us that the way to life is through death. E esse tipo de mapa mostra para nós que o caminho para a vida é exatamente a And the way morte. to the crown is through the cross. Que o caminho para a glória, que o caminho para a coroa é a cruz. So that we become more like Jesus. De tal maneira que agora nós queremos nos tornar cada vez mais parecidos com As Cristo. William Cooper says, behind a frowning providence, he hides a smiling face. É como o William Cooper colocou, que por trás da sua providência está o seu rosto sorridente. But perhaps most of all, we learn in adversity how to truly bow in submission before God. Mas talvez acima de tudo nós aprendemos no momento da adversidade a nos curvar diante de Deus. I think here the Puritans have more to teach us than anywhere else. Eu acho que aqui nesse aspecto os puritanos tinham para nos ensinar muito mais do que qualquer em outra área. Whether it's Thomas Boston's The Crook in the Lot, Seja a obra do Thomas Boston, né, o Crook in the Lot, o afligido no meio da sua aflição. or Thomas Brooks's The Mute Christian Under the Rod, Ou então a obra de Thomas Brooks, o cristão mudo debaixo da vara. or William Bridge, A Lifting Up for the Downcast. Ou então a obra de William Bridge, um outro puritano, é um incentivo para o desolado. These Puritans were masters at submitting before God in affliction. Esses puritanos eram mestres no que diz respeito a se submeterem a Deus no meio da aflição. And if you put all their teaching on this subject together, E se você pegar todos os ensinamentos desses homens e colocarem juntos em um só ensino, they teach us that there are 4 steps in submission. eles nos ensinam que existem 4 fases, 4 passos para essa submissão. First of all, when something negative happens to us, Primeiro, quando alguma coisa negativa acontece conosco, the first step is to say, it is the Lord. o primeiro passo é dizer, é o Senhor. To acknowledge God. O primeiro passo é reconhecer Deus. 9/11/01 was a terrible day in America O 11 de setembro foi um dia terrível para os Estados Unidos. when the terrorists killed more than 3,000 people. Foi quando os terroristas mataram mais de 3.000 pessoas. A day or two later, Larry King got 4 or 5 ministers together on his show. Dois dias depois, o Larry King, que é um Jô Soares lá, pegou 4 ministros, 4 pessoas religiosas e colocou no seu programa. And he asked them all the same question. E ele perguntou para esses ministros, as pessoas religiosas, a mesma pergunta. Where is God in all of this? Cadê Deus em todo esse 11 de setembro? And all the first ministers said,
Well, God's not in this at all. E todos os ministros, os primeiros ministros que estavam lá disseram, Deus não tem nada a ver com o The que last minister aconteceu. was John MacArthur. Mas o último ministro, o último pastor que estava lá era João MacArthur. MacArthur said, if God is not in this, then I have an impotent God. Ele disse, Deus não está envolvido no 11 de setembro, então o meu Deus simplesmente não existe. Eu tenho um Deus vazio. God is in everything. Deus está em todas as coisas. That's what providence teaches us. É exatamente isso que providência nos The ensina. first thing you should think of when something goes against you, A primeira coisa que você precisa pensar quando alguma coisa vai contra você, when something goes wrong, quando alguma coisa vai errado com você, is to say, it is the Lord. é dizer, é o Senhor. The second step is to justify the Lord. O segundo passo é justificar a Deus. To say it is right. É simplesmente reconhecer e dizer, Ele está certo. You see, whatever the Lord does to us is right. Percebe? Tudo que Deus faz conosco é sempre certo. We always deserve something worse than what he gives. A gente sempre merece algo pior do que aquilo que a gente recebeu. One day I walked into an elevator and went from floor 1 to floor 7. Uma vez eu entrei no elevador e peguei aquele elevador para sair do primeiro andar até o 9º. Another woman entered the elevator with me, E uma outra mulher entrou também no elevador comigo. and I thought, well, I've got about 1.5 minutes to evangelize her. E aí eu pensei, bom, eu tenho aproximadamente 1 minuto e meio para evangelizar essa senhora. So I said, nice weather today. E eu disse para ela assim, poxa, She said, que yes. tempo maravilhoso hoje, né? Que clima maravilhoso. Ela disse sim, de fato. Well, it's a good thing we're not in charge of the weather, I said. E eu disse para ela, ainda bem que a gente, né, não está em controle do clima. She said, that's right, the good Lord is. E ela disse para mim, é verdade, nós não estamos, é o bom Senhor quem está. Well, I said, we don't deserve this kind of weather, do we? E eu disse para ela, mas a gente nem merece, de fato, esse bom tempo, não é? Oh, no, she said. My mother always told me, anything above the ground is the mercy of the Lord. Ela disse, de fato, a gente não merece não. A minha mãe sempre me ensinou que qualquer coisa acima do solo, acima do chão, é a bondade do bom Senhor para conosco. I said, wow. Eu disse, puxa, She's evangelizing me. ela está me evangelizando. She's saying, we deserve only death and hell. O que ela está dizendo é simplesmente isso. Tudo que a gente merece é morte e inferno. And she's completely right. E ela está completamente certa. There was a period in my life when I was about 10 years old Teve um período na minha vida, eu tinha cerca de 10 anos de idade, in which I was very frustrated with my very kind and sweet mother. foi um tempo onde eu estava extremamente frustrado com a minha doce e bondosa mãe. Whenever anything went wrong in my life, I tried to get some pity from her. Quando alguma coisa dava errado na minha vida, eu ia lá e tentava conquistar alguma piedade, alguma pena da parte dela. And she'd always say to me, Mas ela sempre dizia para mim, could be worse. Podia ser pior. I said, you know, it doesn't really help me. E eu disse para ela uma vez, olha, isso aí não me ajuda. Because you can say that about anything Porque você pode dizer isso a respeito de qualquer coisa. and everything E de tudo. could be worse. Podia ser pior. She said, that's right, could E be ela, worse. e ela disse, é verdade, podia ser pior. Thirdly, Terceiro, we don't only acknowledge God and justify God in submission, but the third step is to approve of the Lord. nós não somente reconhecemos a Deus e justificamos a Deus em submissão, mas nós também aprovamos a Deus. That's much deeper. E isso aí é ainda muito mais profundo. Then we say it as well. É o momento quando nós dizemos, está bem. You remember the story of the Shunammite woman in 2 Kings chapter 4? Você lembra da história da mulher sunamita em 2 Reis? Her only son, O único filho daquela mulher, the son of promise, o filho da promessa, was laying on his bed dead at home. estava caído, né, estava deitado no seu leito morto em casa. And Elisha sent Gehazi to ask the question, is it well with you? Is it well with the child? E Elias mandou alguém para falar com aquela mulher e perguntou, está tudo bem com você? Está tudo bem com a criança? And she said, it is well. E tudo que ela falou foi, está tudo bem. Job lost all 10 children. Jó perdeu todos os seus 10 filhos. He didn't only say, the Lord gave and the Lord has taken away. Ele não simplesmente disse, o Senhor me deu e o Senhor tirou. But he said, blessed be the name of the Ele Lord. disse, bendito seja o nome do Senhor. The fourth step of submission is to cling to God. E o quarto passo nessa submissão é agarrar-se a Deus. To cling to God as my greatest friend when he seems to be coming out against me as my greatest enemy. Agarrar-se a Deus como Ele de fato é o meu melhor amigo, quando parece que Ele é o meu pior inimigo. To kiss the rod that strikes me. Beijar a vara que está me batendo. One day I was sitting in a park in London, England, Uma vez eu estava sentado num parque lá em Londres, na Inglaterra. meditating on my sermon. Eu estava meditando ali no meu sermão.
A young woman came into the park. E uma jovem moça entrou no parque. She had a strange instrument with a hard ball at the end of it. Ela tinha um instrumento meio estranho e tinha uma bola na ponta desse instrumento. And she threw that, she whipped that instrument over and the ball came shooting out and hit the dog. E ela girava aquele instrumento, ela arremessava aquele instrumento de tal maneira que a bola era solta, batia num cão e voltava. I thought it was a mistake. Eu disse, rapaz, pense no negócio errado que ela está fazendo. I thought the dog was going to attack her. Eu achava que com isso o cão ia atacar aquela mulher. But the dog just picked up the ball and ran to her Mas tudo que o cão fazia era pegar a bola depois que batia nele e voltar para ela. and wagged his tail. E ele balançava a sua cauda. And they did it again and again and again. E aí, todas as vezes que ela arremessava a bola, ele fazia a mesma coisa. And I thought, I should be more like that dog. E eu disse para mim, rapaz, sabe que eu preciso ser mais como esse cachorro. When God strikes me, I should bring back what he's given to me. À medida que Deus bate em mim com a sua vara, eu tenho que trazer de volta para ele aquilo que ele arremessa na minha direção. Say with Job, though he slay me, yet will I trust in him. E dizer com Jó, juntamente com Jó, apesar dele bater em mim, eu sei que ele me ama. Well, only providence can teach you these truths. Mas percebe, é somente a doutrina da providência que pode ensinar a você essas To be verdades. patient in adversity. Ser paciente em momentos de To be adversidade. submissive. Ser submisso. But secondly, providence teaches us Mas segundo, providência nos ensina to thank God when things go right. para nos ensina a agradecer a Deus quando as coisas vão bem. There is so much in our lives that do go right. Existe tantas coisas na nossa vida que de fato vão bem. Sometimes when I have one or two people complaining in my church about something, Às vezes quando eu tenho uma ou duas pessoas na minha igreja que estão reclamando de alguma coisa, and I mention it to my wife, e eu comunico isso, eu divido isso com a minha esposa, she says, don't forget there's 748 more people right now that are not complaining. ela diz para mim, bom, pelo menos se lembre que existe agora 748 outros membros que não estão reclamando de nada. You see, we need to be more thankful. Percebe? A gente precisa estar mais agradecido. More thankful for the gifts God gives us, A gente precisa ser mais agradecido pelos dons que Deus nos dá, but more importantly, more thankful for the giver who gives us the gifts. mas mais importante, nós precisamos ser gratos por aquele que nos dá essas coisas. Now, by nature, we think it's much easier to be thankful in prosperity than it is to be patient in adversity. Percebe que, por natureza, nós achamos que é muito mais fácil ser grato em prosperidade do que ser paciente em adversidade. But it's not really true. Mas isso não é verdade. Because by nature, we're so corrupt Porque, por natureza, nós somos tão corrompidos that we actually think we deserve whatever God sends our way. de que, de fato, o que a gente pensa é que nós merecemos aquilo que Deus nos dá. True thankfulness always grows in the grace of our conscious sense of our own unworthiness. Verdadeiro agradecimento sempre flui, cresce da nossa consciência de que nós não merecemos nada. True thankfulness always ends in our thanking high priest. Verdadeiro agradecimento sempre termina por agradecimento pelo nosso supremo sumo sacerdote. And in the Father, E no Pai, of whom Paul says, thanks be unto God for his unspeakable gift of his Son. de quem Paulo fala, bendito, graças sejam dadas a Deus pelo dom precioso do seu Filho. But when we live by providence, Percebe? Quando nós vivemos por providência, in and through Christ, quando nós vivemos através e por Cristo, we are truly grateful for things big and small. nós somos sempre verdadeiramente gratos por coisas pequenas e grandes. And then the Holy Spirit opens our eyes even to small things E percebe, o Espírito Santo, ele abre os nossos olhos mesmo para as coisas pequenas. that move our hearts to gratitude. Começa a mover o nosso coração à gratidão. My dad came out of a serious aneurysm surgery. O meu pai saiu uma vez de uma terrível cirurgia de aneurisma. When I went to visit him, he was crying. E quando eu fui visitá-lo, ele estava chorando. I said, Dad, what's wrong? E eu perguntei para ele, papai, o que é que está errado com você? He said, these are tears of joy, not of sorrow. Ele disse, essas lágrimas que você está vendo são de alegria, não são de tristeza. I said, but why are you crying? E eu disse, mas por que você está chorando? Oh, he said, a nurse just came into the room. E ele disse, isso foi uma enfermeira que acabou de entrar no meu quarto. And she had an ice cube in her hand. E ela tinha um cubinho de gelo na sua mão. And she moistened my lips. E ela umedeceu os meus lábios. And I was just thinking this. E eu estava simplesmente agora pensando no seguinte. The rich man in hell didn't have one drop of water to cool his tongue. Que aquele homem rico lá no inferno não tinha uma gota d'água para refrescar a sua língua. Who was I to deserve an ice cube? Quem sou eu para merecer um cubo de gelo? Have you ever thanked God for an ice cube? Você já agradeceu a Deus por um cubo de gelo? Providence teaches us to be thankful in prosperity. Providência nos ensina a sermos agradecidos em meio à prosperidade.
And then finally, if we learn from providence, we face the future with confidence. E, por último, se nós de fato entendemos providência e temos o benefício da providência, nós encaramos o futuro com confiança. We believe that nothing shall separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Nós acreditamos que nada haverá de nos separar de Deus no amor de Cristo Jesus, em nosso Senhor. We have faith in God's providential hand. Nós temos fé na mão providencial de Deus. We feel that hand in adversity and in prosperity. Nós sentimos essa mão tanto na adversidade como na prosperidade. And we hold that hand as we go into the future. E nós seguramos nessa mão à medida que nós partimos para o futuro. We hold it tightly. Nós seguramos nela com força. We hold it lovingly. E nós seguramos nela com muito amor. We hold it trustingly. Nós seguramos nela também com muita confiança. We hold it believing that God is big and God will meet all our needs. Nós seguramos nessa mão sabendo que Deus é infinito e de que Ele vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. And we look forward to being with Him forever. E aí, em todo esse contexto, nós sempre olhamos para o futuro quando nós estaremos com Ele para todo sempre. There's a wonderful story about a little girl, 8 years old. Existe uma história extraordinária a respeito de uma mocinha, uma menininha de 9 anos de idade. She was converted under the preaching of George Whitefield, Ela foi convertida debaixo da pregação, através da pregação de George Whitefield. but she got very sick. Mas aí ela ficou muito doente. She was on her deathbed, Ela estava no leito de morte. and her unconverted father was sitting beside her, E o pai dela, que não era converso, estava sentado ao lado dela. day after day. Dia após dia. He loved his girl. Ele amava a sua filhinha. One day he said to her as she was about to die, E à medida que ela estava próxima da morte, ele disse a ela o seguinte: "Don't you wish you could just stay here longer with us?" será que você não desejaria ficar só mais um pouquinho mais conosco? She said, "No, Daddy." E ela disse: não, paiinho, não, queria não. He said, "Why not?" Ela disse: por que não? She said, "For 2 reasons. Ela disse: por 2 motivos. First, Daddy, I noticed that ever since I got sick, it seems like you're drawing a little bit closer to God." Ela disse: paiinho, o primeiro motivo é porque parece que desde que eu fiquei doente, você está se aproximando cada dia mais de Deus. And if it takes my death, Daddy, to bring you to Jesus Christ, it's by far worth it. E percebe, paiinho, se for necessário que eu morra para trazer você para Cristo, então a minha morte é válida. And the second reason, Daddy, is E o this. segundo motivo, paiinho, é o seguinte: I can't wait to be with Mr. Whitfield's big God. eu simplesmente não posso esperar para me encontrar com o grande Deus do Senhor Whitfield. The love of our Heavenly Father O amor do nosso Pai Celestial is the content of our trust é exatamente o conteúdo, é o senso, é o centro da nossa confiança. in and through Jesus Christ. Esse amor e essa confiança é em e para o Senhor Jesus When Cristo. He takes us by His hand Quando Ele nos toma na sua mão and we hold fast to Him who holds fast to us, e nós nos seguramos firme naquele que nos segura firmemente, we don't need to be anxious about anything. nós não precisamos estar ansiosos por coisa alguma. One time we were on a trip in a distant city, Uma vez eu fiz uma viagem para uma cidade muito distante and I was walking down an alley somehow with my son, e de alguma maneira eu me vi num beco, caminhando num beco com meu filho. hand in hand. E nós estávamos de mão dadas. And it got very dark E o beco começou a ficar extremamente escuro. and a bit scary. E certamente um pouco assustador. Scary for me. Assustador para mim. And I looked at my 6-year-old boy. E eu olhei para o meu filhinho, 6 anos de idade, I said, "Are you scared?" e eu perguntei para ele: você está assustado? "Oh, not at all," he said. E ele disse: não, nem um pouco. I said, "Why not?" E eu perguntei para ele: por que você não está assustado? Well, he said, "I'm holding your hand. Ele disse: eu estou segurando na tua mão, You'll take care of me." você vai cuidar de mim. That's how we should approach our Father. Percebe? É exatamente assim que nós precisamos nos dirigir a Deus. No matter what storms break in on your life, Não importa as tempestades que rompam na sua vida, your Father will carry you through, o seu Pai vai carregar você. because your Father's the captain of the ship. Porque o seu Pai é o capitão desse navio. This is what makes providence so beautiful. E é exatamente tudo isso que faz com que providência seja tão bela. And so let me close by just giving you some comments on the beauty of providence. Então deixa eu concluir agora, só dando alguns comentários a respeito da beleza da providência. One of the beautiful things about providence is its tremendous magnitude. Uma das coisas belas da providência é a sua tremenda magnitude. The very hairs of your head are all numbered. Os cabelos da sua própria cabeça estão numerados. You see,
providence will take care of every detail. Percebe? Providência toma conta de todos os detalhes. You can't understand that ahead of time. Você não consegue entendê-la antes do seu tempo, But look back in your life. mas olhe para trás na sua vida. Has God ever made any mistakes with you? Será que Deus fez algum tipo de erro, cometeu algum erro na sua vida? Hasn't He worked everything for good to this very point, Ele de fato não tem feito todas as coisas para o bem até esse momento, so that you are more conformed to His Son de tal maneira que você agora está cada vez mais se parecendo com o Filho dele, and more prepared for glory? e também mais preparado para a glória? John Flavel put it this way. John Flavel, ele expressa essa ideia da seguinte maneira. Sometimes God's providences, like Hebrew words, are best read backwards. Muitas vezes a providência de Deus, a semelhança do hebraico, é melhor lida de trás para frente. So take what God has done for you in the past Então olhe para o que Deus fez para você no passado and use it to trust Him for the future. e use isso para que você possa confiar nele no futuro. Let God be God. Deixe Deus ser Deus. Martin Luther said, letting God be God is more than half of all true religion. Martinho Lutero disse que deixar Deus ser Deus é mais da metade da verdadeira religião. And let that happen even when you don't understand E providence. deixe que isso seja assim mesmo quando você não entende essa providência. One of the Puritans put it this way. Um dos puritanos expressou essa ideia da seguinte maneira. The longer I live, the more faith I have in providence. O quanto mais eu vivo, mais eu tenho fé na providência. And the less faith I have in my interpretation of providence. E menos fé tenho eu na minha interpretação da providência. Then secondly, providence is so beautiful in its purpose. E, em segundo lugar, a providência é belíssima no que diz respeito ao seu propósito. Its twin purpose. O seu duplo propósito. God's glory Primeiro, a glória de Deus and my good. e o meu bem. Recently I was traveling a month or two ago to South Africa. Recentemente eu estive, cerca de um mês ou dois atrás, viajando para a África do Sul. I sat next to a Jewish woman. E eu sentei ao lado de uma mulher que era judia. She believed in God. Ela disse que acreditava em Deus. She believed in the Old Testament scriptures. Ela disse que acreditava nas escrituras do Antigo Testamento. Well, most of them. Ou pelo menos a maior parte dela. But she didn't believe in eternity. Mas ela não acreditava na eternidade. I talked with her for 3 hours. E eu conversei com essa mulher por 3 horas. I wasn't getting anywhere. E eu não estava conseguindo chegar em lugar nenhum com ela. Finally, I said to her, may I ask you a very bold question? E por último eu cheguei e disse assim, será que eu posso fazer uma pergunta ousada para você? If I'm right and you're wrong Se eu estiver certo e você errada about eternity, no que diz respeito à eternidade, what then? e aí? Oh, she said, then you're going to get the better end of the deal. E aí ela disse, é bom, se isso for verdade, então você vai ficar com o melhor dessa conversa aqui. Now I said, you can know God too. E eu disse para ela, mas você pode de fato conhecer a Deus também. Oh, she said, I just can't believe that God is that personal as you make him out to be. E aí ela disse para mim, mas eu não consigo entender que Deus é tão pessoal assim como você está descrevendo. Well, I said, I don't mean to pry, but tell me, what is your goal in life? Ela disse, olha, eu não estou tentando ser aqui mexeriqueiro, forçar a sua vida. Mas qual é o seu grande objetivo na vida? If there's no eternity. Se não há eternidade. Well, she said, my goal in life is just to pass on my moral values to my 2 daughters. Ela disse, bom, olha, o meu objetivo principal de vida é passar os meus valores morais para minha filha. I said, my dear friend, E eu disse, minha querida amiga, my purpose in life is as big as the God of the universe. o meu propósito na vida é tão grande quanto o Deus desse universo. Don't you understand? A Christian sees so much more in life. Percebe? Você não entende? Cristãos veem tanto mais coisas em suas vidas. If I had to say my whole purpose in life is just to pass on moral values to my children, Se eu fosse dizer que o único objetivo, o grande objetivo da minha vida é passar os meus propósitos morais para a minha filha, my life would be so small. a minha vida seria tão pequena. But the purpose is solely Deo Gloria. Mas o propósito é só a Deus toda a glória. This is the way to live. Essa é a maneira de viver. And then you can say with the Puritan Samuel Rutherford, E aí você pode dizer, juntamente com o puritano Samuel Rutherford, I adore and kiss the providence of my God. eu amo e beijo a providência do meu He Senhor, knows what is expedient for me que sabe aquilo que é o melhor para mim and for my family, e para minha família, so that I can live for His glory. de tal maneira que eu posso viver para a sua glória. And then providence is beautiful because of its Christology. E percebe, existe um outro aspecto da beleza da providência, que é a sua cristologia. Spurgeon put it so simply. Spurgeon expressou isso da seguinte maneira. He said the keys of providence
swing from the belt of Christ. Ele diz que as chaves da providência, elas saem do cinto de Cristo, Because Christ died for me. porque Cristo morreu por He mim. lives for me. Ele vive por mim. And if he died for me, E se ele morreu por mim, shall I not live for him? com certeza eu vou viver para ele. And if he's now alive for me, E se agora ele está vivo por mim, shall I not die daily for him? certamente eu agora vou morrer diariamente por ele. You see, providence brings me to Christ. Você percebe? A providência, ele me leva para Cristo. And it helps me live wholly upon Christ. E me ajuda a viver de maneira santa diante de Cristo. And then providence is so beautifully tender. E percebe, uma outra beleza da providência é que ela é extremamente carinhosa. God compares himself to a nursing mother, Deus faz a comparação entre si mesmo e uma mãe que amamenta o seu filho. to an intimate friend, Ele se compara também a um amigo íntimo. to an eagle fluttering over the nest of her young. Ele se compara com uma águia que voa ao redor do ninho dos seus filhotinhos. You know, I read a study recently of what women are looking for most in men. Recentemente eu li um estudo que fala a respeito daquilo que as mulheres têm procurado mais nos homens. It's a premarital Christian book. Eu li isso num livro cristão a respeito de relacionamento pré-casamento. Not a woman's magazine. Não foi numa revista de feminina, não, tá? The book said this: E o livro dizia o seguinte: women are looking for men to be strong and mulheres yet tender. mulheres estão procurando por homens que sejam fortes, mas carinhosos. But you see, that's exactly what God is. Você percebe? É exatamente isso que In Deus His é. providence, He's almighty, A sua providência é toda poderosa, but He's also tender. mas é também carinhosa. He keeps His own as the apple of His eye. Ele guarda os seus como se fosse a maçã dos seus olhos. He says, I'll preserve your going out and your coming in. Ele diz que eu preservo você na sua entrada e na sua saída. I'll preserve your soul. Eu vou preservar a tua alma. I'll preserve you from evil. Eu vou preservar você do mal. And the word preserve there, E a palavra preservar nesses textos, in the original Hebrew, is the root meaning of the word eyelid. no seu grego original, significa pálpebra. So just as your eyelid blinks thousands of times a day, Então, da mesma maneira que as suas pálpebras piscam milhares, centenas de vezes por dia, preserves your eye. preservando, guardando o seu olho, So God is like our eyelid, da mesma maneira Deus é como a nossa pálpebra, preserving us as the apple of His eye. preservando-nos como se fosse a menina dos seus olhos. And in 1,000 ways, He's protecting and governing us E existem milhões de maneiras através das quais Ele está nos governando e nos protegendo, to lead us to His glory. com o objetivo de nos levar para a sua glória. And finally, providence is beautiful in its hope. E por último, a providência é bela na sua esperança. Because of God's providence, there are no hopeless cases, Percebe? Por causa da providência de Deus, não existe casos que não têm esperança. no hopeless situations. Situações que não tenham esperança. No matter how impossible your situation Não is. importa quão impossível pareça ser a sua circunstância. When I was sorely afflicted, Quando eu estava tremendamente afligido, there were many times in prayer I couldn't get beyond the word Lord. houve momentos em minhas orações que eu não conseguia passar da palavra Senhor. I just say, Lord, Lord, Lord. E tudo que eu dizia era Senhor, Senhor, Senhor. But that's enough Mas percebe, isso só é suficiente. because He is Lord. Porque Ele é Senhor. He'll bring you through. Ele vai fazer com que você atravesse essa circunstância. And thousands of times, this text kept running through my mind over those years. E milhões de vezes esse texto passou pela minha cabeça através dos anos. Surely there shall be an end, and your expectation shall not be cut off. Certamente haverá de haver um fim, e a sua expectativa não será frustrada. God will bring you through every tunnel of affliction. Deus vai fazer com que você atravesse cada túnel de aflição. God will bring you out of every trial. Deus vai trazer você para fora de cada adversidade. Don't vex your mind with worries. Simplesmente não ocupe a sua mente com essas preocupações. Providence will not desert you. Providência divina não vai deserdar você. Wait on providence with hope. Espere, aguarde na providência com esperança. Let providence bring you into liberty, Que providência traga você a liberdade. so that you are bound to God and yet free. De tal maneira que você, de fato, está cativo a Deus, mas ainda assim você é livre. Bound to His word, Você está cativo à sua palavra, bound to His providence, cativo à sua providência, but free to live to His glory. mas livre para viver para a sua The glória. glorious liberty of the children of God, Essa é a liberdade gloriosa dos filhos de who Deus. believe in the God of providence. Aqueles que creem no Deus da providência. Soli Deo Gloria. A Deus toda a glória.